ele tem tido a oportunidade, e isso eu vejo porque estou sempre trabalhando com ele, de ver a realidade do Estado e as oportunidades que estão tendo para tentar resolver problemáticas regionais e dos arranjos produtivos locais, e que muitas vezes eu vejo que pode ser muito interessante ou um desafio para os cursos que são um pouco mais básicos, como é o curso de Física e nossa pós-graduação em Física Aplicada. Então, tipo, ele vai nos apresentar hoje essa realidade do Estado, para que fique aí, tipo, o desafio para a gente, como nós, como professores de física, podemos adaptar as nossas pesquisas para trabalhar em sinergia com essa realidade do Estado e com a realidade de Pernambuco. Então, Carmelo, muitíssimo obrigado pela oportunidade de você estar aqui, por essa honra de estar aqui, e seja, então, dou para você a palavra para nos apresentar um pouco da situação de Pernambuco. Perfeito. Boa tarde a todos. Na verdade, eu estou muito honrado estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês, poder discutir um pouquinho com vocês sobre algumas possibilidades. A gente tem um Estado que é muito diverso em diversos eixos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento científico, a gente tem um avanço em algumas universidades, em algumas regiões, mas um desequilíbrio do ponto de vista territorial, um desequilíbrio do ponto de vista de algumas áreas são mais avançadas do que outras, tá? Mas a gente tem avançado bastante e tem uma série de oportunidades que eu queria exatamente mostrar para vocês, para ver que se a gente conseguir aumentar a sinergia, inclusive da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Obviamente, eu sei que aqui o Scoop a gente trabalha um pouco com o Departamento da Física, e aí eu também sei da qualidade. Eu queria agradecer o convite do professor Anderson, é um prazer também rever o professor Mike, né? O Mike, a gente teve a oportunidade de cooperar, como o Diego falou, há quase 20 anos atrás, quando estava fazendo doutorado lá, com a orientação do Anderson Gomes, né? E tem muita saudade boa daquele tempo, né? Que não volta, mas que a gente pode repetir de outras formas, tá? Então, como o Diego mencionou, eu sou servidor do Estado de Pernambuco, né? Atuo como professor da Universidade Estadual, mas também tenho uma colaboração bastante forte com diversos departamentos de diversas universidades, né? Tanto do ponto de vista de gestão, quanto do ponto de vista de pesquisa, né? Então, a gente não perdeu os laços com a Universidade Federal, coopera com a Universidade Católica, tem trabalhado com o IFE, tem conversado também com o pessoal do Instituto IP, na UFRPE, e a ideia é que a gente possa aumentar a sinergia, tá? Como eu tinha mencionado, eu queria agradecer, porque eu considero que a Universidade Federal Rural de Pernambuco é um ator extremamente importante e relevante no sistema pernambucano de inovação, né? Hoje, segundo vários indicadores, a segunda universidade que mais se destaca no Estado, inclusive à frente da Universidade Estadual, que a gente também tem tentado apoiar com muito afinco, né? Mas a gente quer que todas as universidades cresçam juntos, para que o Estado cresça junto, né? E aí, dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, onde eu estou fazendo parte desde 2016, mas tive a oportunidade de assumir essa função de trabalhar com ambiente de inovação e formação superior em agosto do ano passado. A gente começou a colocar alguns objetivos. Então, a gente percebeu que, por exemplo, a gente tinha ambientes de inovação que são relevantes no Estado, mas que eram muito concentrados na região metropolitana. Então, a gente hoje tem como um enfoque criar mais ambientes de inovação e descentralizar esses ambientes em todo o Estado, mas, ao mesmo tempo, continuar apoiando os ambientes de inovação. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? A ideia de também precisar integrar as instituições. Então, a gente tem uma ação chamada Rede de Ecossistemas de Pernambuco, que visa fazer essa maior aproximação, criar essa maior aproximação entre as instituições do Estado. Pensar também na academia, mas fortalecer, né, a ponte que essa academia pode ter com o setor produtivo, né? A gente avançou muito nos últimos 30 anos, né, do ponto de vista de ciência. Então, quando a gente olha para os indicadores de produção de Pernambuco, eles não são ruins, produção científica, mas a gente ainda tem
uma visão de que ainda falta criar uma maior ponte, uma maior transferência desses conhecimentos que são produzidos na universidade para que o setor produtivo possa agregar valor e que a gente também possa criar mais oportunidades para as pessoas, né? Então, a gente tem tentado fazer isso a partir de criação desses ambientes de inovação, mas usando a ideia de que a gente precisa ter aderência territorial, ou seja, a gente precisa ter um foco nos setores que são relevantes para aquela região. Pernambuco hoje tem 12 regiões de desenvolvimento, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas, e que, como base para esse desenvolvimento, a gente precisa trabalhar com a formação de recursos humanos. Então, hoje, é uma realidade que bate na nossa porta todo dia na secretaria, na SECTI, tá? De que é necessário que a gente amplie o número de pessoas que trabalhem com tecnologia, que trabalhem com ciência, para poder apoiar esse processo de transformação digital que a gente está vivendo. Tá? E tudo que a gente tem feito, eu não sei se todos conhecem aqui, é baseado na estratégia de ciência, tecnologia e inovação, que foi ideada em 2015, 2016 e foi lançada em 2017, ainda na época da gestão da secretária Lúcia Mello. Então, a gente criou um panorama fazendo uma análise profunda de quais são as instituições que a gente tem no Estado, quais são os laboratórios, como a gente poderia, de fato, criar maiores sinergias, tá? E a gente tem, a partir dessa estratégia, inclusive, estimulado diversas dessas ações que estão listadas aí nesses eixos estratégicos, né? Inclusive, a partir agora de final de outubro, começo de novembro, a gente começa a fazer por todo o Estado o que a gente está chamando de Caravana da Inovação, para poder ouvir a sociedade novamente e poder já programar a estratégia que vai ser lançada em 2022, né, para contemplar 2023 a 2028. Tá? Então, a gente tem esse eixo norteador que a Secretaria de Ciência e Tecnologia produziu em colaboração com uma série de atores, e eu convido a todos para entrar na página da SECTI PE e baixar o PDF, está disponível lá, tem muita informação relevante. Tá? Mas falando um pouquinho sobre esse ecossistema, a gente tem a Secretaria composta por uma série de atores que são relevantes, né? A gente tem a Universidade Estadual de Pernambuco, como uma das nossas coligadas, a FACEP, que é a nossa Fundação de Amparo, que tem sido nosso braço de execução da maior parte dos programas que a gente tem lançado do ano passado para cá. A gente tem o Espaço Ciência, né, que fica ali entre Olinda e Recife, que é um museu de ciência, a maior iniciativa que a gente tem nesse sentido aqui no estado de Pernambuco, é ligado à nossa secretaria, e a gente tem algumas outras instituições, como o ITEP, que é uma organização social, né, que tem contrato de gestão com a gente, né, que passou por um momento muito difícil, mas que a gente conseguiu reposicionar, porque, não sei se vocês conhecem, mas o ITEP teve a primeira incubadora, né, de negócios aqui em Pernambuco, que é uma das formas que a gente tem de criar esse processo de transferência de novas tecnologias, né, para o mercado. Além disso, é o nosso maior prestador de serviços tecnológicos especializados. E aí, com a presidência do nosso caro colega e amigo Antônio Vaz, ele conseguiu criar um processo de reposicionamento do ITEP para que ele tivesse um foco maior nesses 4 eixos que estão listados aí, né? Então, a parte de alimentos seguros sustentável, sustentabilidade e matrizes ambientais, gestão territorial sustentável e engenharia sustentável. Então, para quem tiver interesse, eu acho que também vale a pena visitar um pouco a página do ITEP para poder entender um pouco melhor como é que o ITEP tem atuado e como, de repente, a física, né, que é fundamental para diversos desses processos, pode também cooperar com o ITEP. Eu posso depois criar também uma ponte de vocês com o ITEP. Né? O outro participante do Sistema Pernambucano de Inovação, que também é importante, coligado a gente, temos contrato de gestão, é o Porto Digital, o núcleo de gestão do Porto Digital. É um conglomerado de empresas de tecnologia, né, acho que vocês já devem ter ouvido falar, hoje fatura quase 3 bilhões por ano, tem 350 empresas e tem 13.500 funcionários. Né? Então, é um ambiente que se criou de alta densidade, né, nesse setor de software, e aí também é muito importante nesse processo de transformação digital. A gente tem ligado à ação do Porto Digital também uma ação que é financiada, inclusive, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Armazém da Criatividade. Então, foi talvez a primeira ação de grande porte para inovação, né, para interiorização de inovação. Então, é um ambiente também fantástico que a gente tem, com um foco, no primeiro momento, muito ligado
a parte de confecções e moda, porque aquela região lá tem uma vocação muito forte nesse sentido, mas que recentemente também tem trabalhado bastante nas questões relacionadas com comércio e serviço, que também é uma outra vocação relevante daquela região. Tá? E uma outra ação que nós temos, que está interligada com a secretaria, nesse caso é de administração direta da secretaria, é o Parquetel. A gente tem um hub, né, que ainda foi designada em 1996 pelo nosso saudoso ministro de Ciência e Tecnologia, que também foi secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Sérgio Rezende, né? Saudoso no sentido de gestão, ele ainda está atuando como pesquisador, mas a gente gostaria que ele tivesse, por exemplo, nesse momento, atuando como gestor, né, principalmente do governo federal, para designar, ele teve essa iniciativa para designar uma área que pudesse, ele percebeu na época que existia a possibilidade da gente poder avançar no setor de eletroeletrônicos e designou uma área para desenvolver esse setor aqui em Pernambuco. Fica ali na região do Curado, na saída da cidade, perto do Atacadão dos Presentes. E aí o objetivo, muita gente inclusive não entendeu durante um tempo, mas o objetivo desse hub de inovação não foi competir com os outros hubs de inovação, e sim gerar uma infraestrutura que estivesse mais ligada à parte de hardware. Tá? Então, hoje, a gente passou por um primeiro processo de requalificação, onde, no primeiro momento, tinha sido designada a área de eletroeletrônicos para trabalhar no Parquetel, mas que hoje a gente tem trabalhado com outros setores que estão relacionados também, principalmente com os novos conceitos de indústria 4.0, como, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas embarcados, automação de processos, energias renováveis, tá? Design e modelagem de novos produtos, isso tem muito a ver com a parte de design também, e a experiência do usuário, o setor automotivo, né? Equipamentos de telecomunicações, equipamentos médicos hospitalares. Então, a gente tem percebido que a eletrônica, assim como a metalmecânica e outros processos, como inclusive a fotônica, a gente tem conversado com os grupos relacionados em fotônica aqui no estado, para poder exatamente também criar ações estruturantes na área de fotônica, também são importantes para propiciar novos negócios e novas oportunidades nos outros setores transversais. Tá? E aí, no Parquetel, a gente criou algumas ações, né? Eu tive a oportunidade de passar como 4 anos e meio como gestor do Parquetel, então a gente criou um hotel de projetos, né? Talvez essa seja, segundo a atual nomenclatura, a melhor forma de definir, que a gente chamou de Embarcatel, na verdade seria uma sigla, aí, mas que depois se perdeu e a gente está, inclusive, reposicionando, que é a ideia de você criar infraestrutura para empresas de hardware. Né? Então, a gente muitas vezes trabalhou nos últimos anos com empresas de software que têm um potencial enorme, a gente tem estimulado também, mas que muitas vezes precisa de menos infraestrutura, as pessoas conseguem trabalhar em casa, os escritórios são mais simples. Quando a gente começa a trabalhar agora com a parte hardware, você precisa de eletrônica, fotônica, metalmecânica, você precisa de uma infraestrutura. Então, a gente conseguiu disponibilizar laboratórios, conseguiu mobilizar salas, né, para apoiar essas empresas que querem se desenvolver. E tem dado certo, né? A gente tem percebido que isso tem trazido bons resultados. Várias das empresas que se instalaram no Parquetel conseguiram financiamento, estão com produtos no mercado, e a gente fica muito feliz com isso, né? A gente percebe uma alegria no rosto do pessoal, e é uma oportunidade para quem quer, de fato, empreender em tecnologia, né? E aí, quando você começa a criar novas empresas, o que a gente percebe também dos incubados é exatamente uma sinergia com a academia. Então, tipicamente, esses incubados que têm empresas de tecnologias disruptivas acabam tendo uma forte aproximação com a academia, e a gente acaba que também motiva o pessoal que faz ciência básica e ciência aplicada a desenvolver soluções juntos com essas novas empresas. Tá? Como eu tinha mencionado, a gente, no primeiro momento, criou um conjunto de laboratórios, né, que a gente chama de laboratórios de manufatura avançada. Então, a gente tem um conjunto de serviços, acho que nem todo mundo sabe, mas a gente tem uma linha completa de prototipação de eletrônica, LPKF, que é a melhor marca para esse tipo de atividade, né, com todos os estágios, permite que a gente possa fazer toda a parte eletrônica no Parquetel, tem laboratório de robótica, com braço robótico industrial, tem máquinas que permitem a gente fazer prototipagem mecânica, criar moldes para injeção, a gente tem softwares que fazem projeto mecânico de peças mecânicas, de eletrônica, profissionais, tem impressoras 3D, e a gente está trabalhando, inclusive, agora na expansão desse centro.
A gente também tem infraestruturas lá que também permitem que a gente possa fazer treinamentos, capacitações, aulas. Inclusive, esse centro a gente está ideando para que seja uma representação da SECT, mas também seja um centro dos blocos de inovação, centro dos espaços 4.0, salas de aula, certo? Que são atividades importantíssimas que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela. E a gente está investindo até metade do ano que vem, 2,5 milhões para o que já é bom se transformar, talvez, no maior ambiente propício à manufatura avançada do Estado. Então, convido todos a conhecer o Centro de Manufatura Avançada do Parque Tel. Hoje, quem está na gestão é o colega Alexandre Maciel, que também é professor universitário, e ele vai ter todo o prazer de recebê-los lá no Centro de Manufatura Avançada para que vocês possam verificar quais são as oportunidades para a gente poder dialogar e estreitar as relações. Tá? Mas tentando explicar um pouco melhor como a gente está tentando organizar todo esse processo de expansão de ciência, tecnologia e inovação no Estado, a gente criou, tem esse desenho, esse diagrama que mostra, de uma certa forma, a gente criou uma série de elementos que ajudam nesse processo. Tá? Então, a gente tem uma plataforma, né, de ambiente, né, que, na verdade, compreendem vários espaços 4.0, que são espaços físicos que ficam dentro de escolas técnicas estaduais ou de centros tecnológicos, né, que a gente tem também sob gestão do Estado, e a gente criou uma rede, que é uma rede de colaboração, uma rede de articulação colaborativa, que, no seu grande escopo, a gente chama de REP, que é a Rede de Ecossistemas de Pernambuco, mas que a gente depois começou a especializar com o nome de Locus da Inovação. Tá? Então, essa rede de ecossistemas de Pernambuco, na verdade, acaba sendo uma aliança em prol da inovação. Né? Existe um termo assinado, inclusive, de cooperação técnica. Hoje, a gente tem 41 instituições credenciadas. A gente teve a oportunidade de lançar isso no finalzinho do ano passado, como grande arcabouço para a criação desse ambiente de inovação, mas a gente precisou especializar, principalmente porque a gente tem um Estado que tem características que são muito específicas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o maior polo gesseiro do país, no Araripe, né, que é do outro lado do estado acima, a gente tem um dos maiores polos de fruticultura do país, né, do outro lado do estado abaixo. E aí a gente vem para a Mata Norte, aqui no litoral norte, a gente tem um ecossistema hoje em dia de automotiva gigantesco. Quando a gente vai para o sul, a gente tem um porto de grande porte, com uma série de problemas de logística. Quando vai para o meio do estado, a gente tem energias renováveis, a gente tem bacia leiteira, a gente tem uma série de outras atividades. Então, a gente começou a trabalhar com uma rede de colaboração, mas que tem especialização. Então, a lógica é que a gente tenha o credenciamento de redes de inovação com um propósito específico em cada região e com cada setor econômico que tem relevância naquele território. Tá? A gente usou o preceito de tecnologias habilitadoras 4.0, que foi utilizado, inclusive, pela própria FINEP no edital de 2020, que é a ideia de que a gente quer levar essas novas tecnologias habilitadoras para esses ambientes. Então, a ideia é que a gente possa incorporar nas atividades de inovação nesses territórios, tá? Várias das coisas que a gente escuta falar no rádio, desde inteligência artificial e ciência de dados, até a ideia de você conseguir trabalhar com grandes redes de sensores, esses sensores sendo inteligentes, trabalhar com manufatura aditiva, energias renováveis, conectividade, né? E por aí vai. Então, é um conjunto de tecnologia que não é estática, mas que é necessário que a gente consiga fazer com que essas tecnologias se aproximem desses ambientes. Tá? E aí a gente teve um processo de ideação onde a gente criou a ideia de que a gente precisaria, para cada locus, ter um consorciamento de pelo menos 3 instituições parceiras, juntando empresas e academia, exatamente para poder gerar essa possibilidade de colaboração, tá? E começou a apoiar isso com um edital da FACEP, que foi lançado ainda no finalzinho do ano passado, né? A gente teve uma demanda que foi surpreendente, né? A gente teve todo, inclusive, um processo de divulgação, né? Então a gente passou basicamente 4 meses desenvolvendo toda essa questão da estruturação desse edital, dessa chamada pública, tá? E a gente teve, acho que nem o mais otimista dos gestores públicos poderia ficar tão satisfeito com o resultado que a gente conseguiu
alcançar. Então, a gente teve 34 propostas. Obviamente, a gente acabou tendo uma maior procura da região metropolitana, porque a gente acaba tendo uma maior densidade de ações, né, de conhecimento na região metropolitana. Então, a gente teve essa maior procura. Inclusive, daqui a pouco eu vou chegar lá nos resultados, existiu até um certo desconforto no primeiro momento, porque do edital estava previsto que a gente teria reservas para o desenvolvimento do interior, então a gente teve o atendimento da região metropolitana, mas nem todas as propostas, principalmente da região metropolitana, a gente conseguiu atender. Tá? Mas percebam que a gente conseguiu captar propostas e praticamente todos os setores econômicos relevantes do estado de Pernambuco, que vai desde o agronegócio, que é onde a gente teve mais propostas, e também foi outra frustração, né, porque a Universidade Federal Rural tem essa vertente, mas como a gente precisava também ter diversidade e estava previsto no edital de setores econômicos, a gente acabou tendo algumas propostas de excelente qualidade que não foram atendidas no primeiro momento, né? Então a gente acabou tendo um pouquinho dessa, até pela própria capacidade que a gente tem instalado no Estado, acabou tendo um pouco desse não atendimento, mas que a gente vai tentar buscar resolver já nesse começo do próximo ano. E aí, quando a gente olha para os resultados, a gente percebe que teve sim um atendimento de diversas regiões do estado, que era algo que, desde o início, o secretário estava muito preocupado, a gente não ter somente editais apoiando uma ou duas regiões. Então, a gente conseguiu atender 9 regiões do estado, né? Um outro objetivo que a gente tem para o ano que vem é conseguir atender todas as regiões do estado e conseguiu atender praticamente todos os setores, né, que estavam previstos no edital. Tá? Então, só para vocês terem ideia do como está distribuído isso no estado de Pernambuco, hoje a gente tem 4 polos no sertão de São Francisco, que é a região que fica petrolina, né? Então a gente tem um locus em agronegócios, outro em energias renováveis, inovação em saúde, em comércio. Então perceba que todos os locus têm uma diversidade grande de instituições. Quando a gente vai para o sertão do Araripe, a gente tem um polo de gesso importante que foi contemplado. No sertão central, a gente tem um polo que tem uma vertente de comércio também que é bem relevante. No sertão da Itaparica, onde está Petrolândia, a gente tem um polo de piscicultura que foi atendido, incentivado. No Agreste Meridional, um polo de TIC. No Agreste Central, um polo de confecções, né, um locus de confecções, que também é muito relevante, são 3.000 negócios no estado de Pernambuco. Na Mata Norte, a gente tem um polo de automotivo, né, que é puxado pela planta da Jeep, da Stellantis, mas que também tem uma série de sistemistas envolvidos. E na Mata Sul, um polo que tem a ver com SUAP. Então, perceba que a gente, de uma certa forma, acaba tendo esse atendimento em todo o estado, de forma distribuída. E aí, vindo agora para o litoral, a gente acaba tendo alguns polos que são também relevantes, que acho que a gente já pode tentar criar uma sinergia com o departamento de física. A gente tem um polo de eletroeletrônica, um polo de metal mecânica, tem um locus de TIC e tem um locus de inovação em saúde. E aí eu acredito que muitas das pesquisas do departamento de física possam ter sinergia com esses locus de inovação. Tá? Mas a gente também precisa começar a se preparar, porque a gente percebeu que é uma política pública que tem dado certo, e por isso a gente deve ter uma segunda rodada de credenciamento já em 2022. Então, essa é uma oportunidade e eu acho que é muito relevante que se pense nessa possibilidade de criar esses credenciamentos, porque são a partir desses credenciamentos também que algumas das oportunidades surgem, tá? Algumas outras oportunidades são abertas para todos, mas outras vão ser focadas estrategicamente nessas ações que envolvem esses consórcios, tá? Tinha falado para vocês que na nossa estratégia tinha a necessidade de a gente criar espaços, né, que favorecessem a interiorização de ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente criou um conceito chamado laboratórios espaços 4.0, que são laboratórios de tecnologias portadoras de futuro, né, aquelas tecnologias que a gente tinha descrito lá, né, e que tem como objetivo a gente instalar dentro de escolas técnicas estaduais. Hoje nós temos 50 escolas técnicas estaduais, né, em Pernambuco. É um ativo que a gente não tem praticamente nenhum lugar, a não ser em São Paulo, e que a gente precisa trabalhar cada vez de forma mais forte para poder incentivar nossos jovens, inclusive para ter os ingressantes nas universidades. Tá? Então, a gente está montando esses laboratórios
que são espaços multidisciplinares, né, com o objetivo exatamente de incentivar, né, várias áreas que têm a ver com esse processo de transformação digital, desde jogos eletrônicos, esportes eletrônicos, ambiente maker, economia criativa, economia circular e negócio 4.0, e a gente tem trabalhado para que eles estejam dispostos em todas as regiões do Estado. Então, aqui vocês podem ver os 22 primeiros centros de inovação, né, que a gente está instalando, estão mostrados aí no mapa, e vocês conseguem perceber que a gente tem uma boa distribuição. A distribuição não é perfeita, porque também a gente considerou outros aspectos, como, por exemplo, a presença do Instituto Federal, a gente também considerou a outras ações que estão rodando, a infraestrutura que é necessária para que esse espaço 4.0 possam rodar, mas a gente hoje está recobrindo praticamente todo o estado de Pernambuco. E aí, para tentar ajudar também no processo de competitividade com essas tecnologias 4.0, a gente está lançando, muito em breve, um programa chamado Produz Aí. Esse pergunta, o que é o Produz Aí? É uma plataforma de inovação e competitividade industrial. Então, percebam que algumas das ações que a gente tem trabalhado são ligadas às empresas, diretamente, não importa de que setor, e aí, obviamente, com aquela aderência territorial. Algumas das iniciativas são muito ligadas ao incentivo à educação, e o Produz Aí vem como uma plataforma para a competitividade industrial, né? E a gente moldou isso a partir de uma jornada de formação, articulação e fomento para trabalhar com a indústria. Quando eu falo de indústria, né, muita gente já remete à indústria de transformação pesada. Tá? Obviamente, a indústria de transformação pesada ela está contemplada nesse tipo de ação, mas não é única. Tá? Então, isso é um ponto importante que a gente precisa também frisar nesse momento aqui. Ela não é o único objetivo. Quando a gente fala de indústria, a gente está falando de produção de bens, tá? De produtos, processos e serviços associados numa roupagem mais moderna. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, você pode considerar que determinados processos na área de saúde, eles podem ser considerados com indústria, se você for, por exemplo, criar um novo serviço a partir de um equipamento que vai ser prototipado. Tá? E, para isso, a gente tem trabalhado muito fortemente com o gerente de ambientes de inovação, né, que faz parte da nossa pasta, que é o Alexandre Maciel, na construção de como a gente pode apoiar esse empresário, esse industrial que quer criar algo novo. Tá? E aí, obviamente, trazendo a academia para perto para fazer com que a academia possa contribuir com o que ela sabe fazer de melhor, né, que é pensar. Então, a ideia é que a gente vai ter um fluxo que é apoiado tanto pelo LOCUS quanto pelo Centro de Manufatura Avançado, que está em expansão, como eu ensinei para vocês, para que a gente, a partir de processo de formação, onde saem novas ideias, e a gente tem alguns dos processos que daqui a pouco eu vou detalhar, a gente poder ter jornadas de ideação e poder endereçar isso para alguns dos apoios que estão relacionados com pesquisa, desenvolvimento e inovação, apoio à startup e crédito para inovação, onde a gente vai ter uma série de recursos que já estão assegurados. Então, para isso, a gente já conseguiu captar e empregar, né, 10,8 milhões, né, para trabalhar esse eixo do Produz Aí, e tem, né, daqui para o final de 2022, 12 milhões e meio garantidos para essas ações que eu acabei de mencionar. Então, percebam a importância da gente estar associado ao LOCUS, estar próximo do Centro de Manufatura Avançado, que é uma ação aberta do Estado de Pernambuco, colaborativa, que a gente quer trazer as pessoas para perto, para que a gente possa, de fato, impulsionar essas atividades. Tá? E eu tinha mencionado que o eixo de formação é o eixo que a gente tem tido mais cuidado, assim, principalmente na pasta que a gente é envolvido. Né? A gente tem 4 diretorias hoje na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e eu diria que esse projeto é o projeto que a gente considera que é mais importante na diretoria que a gente está trabalhando, que é o Forma Aí. Então, a gente aqui tem diagnosticado esse potencial apagão de pessoas formadas em tecnologia, dado o processo de transformação digital, e a gente lançou agora em junho, né, deste ano, o maior programa estadual de formação de pessoas para habilidades do futuro. Tá? E aí eu estou falando de formação, tá? Eu não estou falando de um curso de curtíssima duração que uma pessoa vai fazer em tecnologia, não. A gente está falando de processos de formação que ajudam os outros processos formativos, muitas vezes, no processo de guiamento dessas pessoas em torno de tecnologias habilitadoras. Tá? Então, a gente está investindo nesse outro programa chamado Forma Aí,
8,12 milhões, e o objetivo é formar 10 mil pessoas até o final do ano que vem, né? E aí os objetivos desse programa Forma I, né, tem muito a ver com essa nova economia do conhecimento, tem muito a ver com essas tecnologias habilitadoras 4.0 que eu tenho falado, tem a ver com a necessidade de potencializar a sinergia entre governo, academia e mercado, e trabalhar com a capacitação de pessoas, certo? Em todos os níveis profissionais. Então, a gente tem tanto ações que vão trabalhar com a pós-graduação, como ações que vão trabalhar com nível técnico. Em alguns setores, a gente tem 20, 30 pessoas de nível técnico para uma pessoa de nível superior. E a gente precisa fazer com que esses setores também absorvam essas novas possibilidades, essas novas tecnologias. E aí o Forma I é composto basicamente por 7 linhas de ação, né? Então a gente tem PET, Negócio 4.0, ProUni, Resitec, PetGov, Social Code, o ProUni e o Inovedu, né? Alguns eu vou passar bem rápido e outros eu vou detalhar um pouquinho mais. Veja que alguns têm um número bem maior do que outros, porque em alguns desses casos a gente está ainda no programa piloto, né? Então, por exemplo, é o caso do Social Code, onde a gente tem o ProUni, que é o nosso programa de bolsas para pessoas de baixa renda que estão fazendo ensino superior. Então, são 1.000 pessoas que são apoiadas por ano, inclusive acho que eu inverti a ordem aqui, e a gente quer que essas pessoas também participem desses programas de formação. Então, a gente tem tanto o ProUni para auxiliar com as bolsas e tem todo um regramento, chamadas públicas, e a gente tem percebido que tem sido bem impactante, como também a gente tem pensado em programas que possam capacitar essas pessoas, né, com parcerias. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso do Social Code, uma parceria com o Por Digital, a Softex e a Quality para formar pessoas, né, programadores, desenvolvedores de software, já que a gente tem uma demanda forte do mercado. A gente também percebeu que algumas outras iniciativas deram muito certo. São processos que a gente chamou de residências tecnológicas, são processos de conversão de pessoas, de carreiras, para pessoas que já são formadas, né? E a gente começou a criar uma lógica de formação combinada com atividades práticas, onde a pessoa fica imersa em um determinado ambiente e a ideia é que ela receba treinamento ao mesmo tempo que ela recebe desafios para resolver a partir daqueles treinamentos. Então, a gente fez esse tipo de experiência financiado pela Sudene na área de indústria 4.0, trabalhando com 10 empresas relevantes aqui do estado de Pernambuco, né? Foi tão bem aceito que, num segundo momento, a própria Sudene disse, olha, o superintendente, a gente inclusive ficou surpreso, o superintendente da Sudene ligou para a gente e disse, olha, a gente quer fazer isso para o Nordeste inteiro e queria fazer com agora, eu mencionei 40 empresas, mas vão ser 54 empresas para a gente poder criar esse processo de capacitação, de diagnóstico também de gargalos tecnológicos dentro das indústrias para a gente aumentar a competitividade. E a gente está muito feliz com esse tipo de iniciativa. Mas a gente percebeu que não ficava somente ligado à parte de indústria, que a gente poderia, por exemplo, desenvolver para a parte de inteligência artificial, a gente teve uma residência nesse sentido, a gente também conseguiu desenvolver uma para a área de cloud computing, tá? A gente conseguiu desenvolver para a área de agronegócios, que vai rodar agora na região do Vale do São Francisco, com financiamento do Ministério do Desenvolvimento Regional. Isso tornou algo tão consistente que a gente resolveu criar um programa estadual de residências tecnológicas. E aí a lógica é exatamente você formatar um curso de especialização junto com um parceiro do setor privado, onde você capacita as pessoas que vêm de fora, que são os residentes, com pessoas que estão dentro da empresa. E aí, se você consegue criar esse consórcio e fazer com que o seu parceiro custeie o curso, o governo do estado, a partir da FACEP, financia bolsas para os residentes durante o período da sua residência. Tá? Então, quem tiver interesse nesse tipo de ação, fica à vontade para conversar com a gente, que a gente pode instruir como montar isso. Tem toda uma metodologia para criar esse tipo de processo. Tem dado tão certo que, no mês passado agora, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações exalou uma portaria definindo quais são as ações estratégicas de apoio e menciona graduação, pós-graduação, ensino técnico e residências tecnológicas. Então, veja que a gente já criou, foi algo que começou em Pernambuco em 2019, a gente criou uma tendência nacional. Outra ação muito importante que a gente apoiou agora com o edital da FACEP, um apoio de mais de R$ 2 milhões, foi o PET, que é o Programa de Extensão Tecnológica.
Então, a lógica do PET, né, foi exatamente criar uma jornada de formação em tecnologias habilitadoras para os estudantes. Pensamos que o programa anterior tinha um foco na conversão de carreira ou de especialização de uma camada a mais de uma pessoa que precisasse entrar no mercado. O foco aqui do PET, na verdade, é os estudantes que estão em processo de formação, a gente poder, junto com as empresas que têm relevância aqui no Estado, a gente criar capacitações, né, que possam levar em conta essas tecnologias habilitadoras, e aí, a partir desse processo de capacitação, a gente capacitar um conjunto de alunos, tipicamente 50 alunos, né, com uma carga horária de 30 a 60 horas, e uma vez que a gente capacita os alunos incorporam isso como a atividade complementar nos seus cursos, mas, além disso, os melhores alunos são convidados a fazer uma atividade de extensão e inovação com a empresa, com bolsa, tá? Durante mais 3 meses. Então, esse é o modelo do PET, e a gente percebeu que, quando a gente lançou, trabalhou todo o estado de Pernambuco e percebeu que existe essa demanda, né? Quase todas as regiões, novamente, tiveram essa demanda por jornadas de inovação desse tipo, né? A gente percebeu que também conseguiu atender a demanda de escolas de referência, de universidade, de escolas técnicas, é o que serve tanto para o ensino técnico quanto para o ensino superior, e que tem sido um sucesso, né? A gente percebeu também que existem algumas áreas que têm tido maior demanda por isso, né, como a área de energia, comércio, agronegócio, biotecnologia, tecnologia de informação, mas que a gente também quer estimular outras áreas. E perceba que a gente tem um conjunto grande de áreas para serem contempladas. Então, já nessa primeira rodada agora, que vai se encerrar em dezembro desse ano, a gente vai atender 5.490 pessoas com este subprograma, tá? E outra coisa que deixou a gente muito feliz foi o seguinte, é que esse ativo das escolas técnicas estaduais, que não existia há 10, 15 anos atrás, que foi formado nesse tempo, pela primeira vez foi atendido com um edital, por exemplo, da FACEP. Então, a primeira vez que as escolas técnicas estaduais participam do edital da FACEP, a gente fica muito feliz com isso. Inclusive pensando nessa possibilidade de aproximação das universidades com as escolas técnicas, né, do processo de formação e de emparceramento com o setor produtivo. Aqui, só para vocês terem ideia, são 90 projetos que a gente está apoiando em todo o estado. Todo dia a gente tem novidades sobre isso e todo dia a gente fica muito feliz de ver o que está acontecendo em todo o estado, tá? De fibra ótica, a parte de energia, a parte de manutenção industrial, sustentabilidade, moda, tá? Ou seja, é uma diversidade enorme e a gente está muito feliz com isso. Tanto que a gente quer rodar já uma segunda rodada, tem uma segunda rodada do Programa de Extensão Tecnológica, o PET, já no começo do ano que vem. Eu já tenho trabalhado aí com a FACEP para a gente viabilizar mais uma rodada no começo do ano que vem, para a gente não perder o pique nessa linha. Tá? Então, é algo também que a gente pode trabalhar. Eu percebi nas submissões que a gente teve uma participação não tão expressiva da Rural, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e não pode ficar de fora. É uma universidade tão importante, não pode ficar de fora de um programa como esse, tá bom? A gente também vai ter um apoio específico. A gente tem 13 autarquias municipais, que são faculdades municipais, né, que são apoiadas pelo poder público em diversas regiões do estado, né, e a gente vai apoiar, nessa próxima chamada de bolsas PPPG, a gente vai apoiar com bolsas de mestrado, tá, professores que são dessas autarquias. Então, aí surge uma oportunidade, se a formação estiver ligada com os cursos de STEM, surge a oportunidade de a gente ter bolsas de mestrado. Então, talvez seja uma oportunidade para os professores do departamento de física orientarem alunos com bolsa junto a essas autarquias, que existem problemas específicos lá. Tem outra oportunidade que tem a ver com o emprego dessas novas tecnologias no setor de comércio, serviço e turismo. Então, para isso, a gente criou um programa chamado Negócios 4.0, tá? Que ele funciona em ondas. Então, a gente vai ter um processo de sensibilização, depois a capacitação para 2.550 pessoas, né? Vai trabalhar com, no mínimo, 6 regiões de desenvolvimento, né? O objetivo é a gente criar objetos digitais de aprendizagem, ou seja, material digital para que favoreça a aprendizagem, que possa ser escalado, para que a gente possa rodar em diversas instituições, as pessoas serem capacitadas, tá?
E aí a notícia boa é que a gente acabou de lançar esse edital, a chamada pública, e, por exemplo, o Instituto IP, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pode participar. É um investimento aí de R$ 1.244.000 nesse programa já para esse ano. Uma outra oportunidade que também pode ser muito relevante para, né, as pessoas que fazem parte do Departamento de Física da UFRPE, né, é o Inovedur. Então, eu tinha falado dos espaços 4.0 e a gente tem essa ação de formação. E uma das coisas que a gente percebeu era que a gente precisaria aumentar a sinergia entre essas duas ações. Tá? Então, a gente queria um edital específico, né, junto à FACEP, que, como eu tinha mencionado, é nosso braço direito nesse processo de fomento das ações de ciência, tecnologia e inovação no Estado. E aí a gente tem dois tipos duas faixas possíveis de financiamento desse projeto, que a gente chama de Inovedur. Tá? O objetivo é exatamente criar uma rede de animação desses espaços 4.0. Então, temos 22 espaços 4.0 e a gente vai ter uma equipe em cada um desses espaços 4.0 financiado pela FACEP. E aí essas equipes precisam ser necessariamente as escolas técnicas estaduais. Mas a gente vai ter uma outra faixa, que a gente chama de faixa A, onde a gente vai ter a seleção de 6 professores, tá, que vão ser bolsistas, vão receber uma bolsa de R$ 2.200 durante um ano, tá, para que esses professores possam se dedicar a trabalhar conteúdos, né, que vão ser utilizados para treinar os professores e as equipes dos espaços 4.0. Então, é o que a gente chama de professores formadores. E aí eu já convido todos os professores do Departamento de Física para dar uma olhada no edital, ver se existe um interesse para que a gente possa, né, montar um time forte nesse processo de criação de conteúdo. Tá? E aí no edital tem todas essas questões, quais são as obrigações, né? Como eu tinha mencionado, a ideia é que a gente vai ter uma bolsa para esses professores, né, para capacitação e geração desses conteúdos, tá? E que o professor formador é exatamente quem vem no começo do processo para desenvolver, certo, esses materiais que vão ser usados no processo de treinamento dos bolsistas e de todos os usuários, que são, a gente estima, por volta de 6.000 pessoas distribuídas em todo o estado de Pernambuco. Tá? Então, quem tiver interesse, também a gente pode passar informação. A gente tem o limite para submissão de propostas até 25 de outubro. Né? O próximo está relativamente próximo, mas dá tempo da gente preparar propostas. Tá? Então, pessoal, eu tentei ser o mais rápido possível aqui para que a gente pudesse ter algum tempo para poder discutir e debater aqui sobre essas oportunidades. Agradeço novamente ao professor Diego, ao professor Mike, que está presente, ao professor Anderson, a oportunidade. Agradeço muito, Carmelo, foi uma ótima apresentação. Antes de a gente passar para as perguntas, conversando, eu queria que todo mundo aí pudesse abrir um microfone e a gente fazer uma salva de palmas aí para o apresentador, né? Pela belíssima apresentação. Então, agradecer aí. Boa, Carmelita. Então, agora eu vou deixar aberto, né? Quem quiser fazer perguntas, né, sobre toda a apresentação, esteja à vontade, pode abrir o microfone aí, fazer perguntas, estejam à vontade aí. Perguntas. Israel, pode abrir o microfone se quiser aí fazer pergunta, mas eu leio aqui se você pergunta, Israel. O governo do estado pretende investir em pesquisas de computação quântica. Em maio deste ano foi inaugurado em Salvador o Latin America Quantum Computer Center, um centro dedicado à computação quântica. Existe interesse, intenção de investimento nessa área? Perfeito, obrigado pela pergunta. A gente tem discutido, né, inclusive em conjunto com o professor Anderson Gomes, né, que tem uma relação muito próxima a gente, ele tem conseguido, inclusive, criar algumas intermediações com alguns outros órgãos, o apoio a tecnologias estratégicas. E eu acho que a computação quântica entra nesse apoio a tecnologias estratégicas. Agora, tipicamente, inclusive, dessas conversas com o professor Anderson, é que a gente colocou
da necessidade de a gente elencar quais são essas tecnologias estratégicas e criar chamamentos públicos. Então, é algo que a gente pretende também fazer no futuro próximo. Eu não gosto de prometer, porque depois a gente vai ser cobrado pelo que a gente vem a prometer, né, em público. Então, essa é uma intenção, não é uma promessa, mas a ideia é que a gente possa, sim, ter apoios a tecnologias estratégicas, tá? E a gente percebe, sim, da importância da inteligência artificial, da fotônica, da computação quântica e de alguns outros temas que também são relevantes. Mais perguntas? Certo aí. Eu tenho uma pergunta, Carmelo. Quando você fala lá, quando você mostrou aqueles regiões e projetos, né, para regiões, aí você colocou as pessoas que estão organizando, né, e você até colocou algumas específicas que você comentou. Se você puder mostrar a apresentação, só para me lembrar o slide. Aí tinha as pessoas que eram responsáveis pelos projetos. Aqui. É bem mais para o início lá, quando você mostrou as regiões e aqueles projetos, né, isso, eu acho que é aqui, exato, mas a parte TIC, eu acho que foi o último isso aqui, eletrônica, certo, aí são órgãos, né, são grupos já estabelecidos, né, se eu entendi, e né, tem uma pessoa que coordena isso daí. Então, como é que você faz para fazer parte? Isso já são grupos, vão ser novos grupos, ou você tem que aderir a esses grupos? Anderson, como eu tinha mencionado, veja, a gente tem hoje 15 locos de inovação que estão já em funcionamento. Esses são os coordenadores. Ao invés de chamar de coordenador, a gente chama de mentor. Inclusive, são pessoas que recebem bolsa para isso. Eles que aplicaram o processo de credenciamento, tá? Como representantes desses grupos, tá? Mas todos os locos estão muito abertos para receber novas entidades, novas empresas, novas instituições de ensino, novas instituições de ciência e tecnologia. Tá? Entretanto, além dessa ação, certo? A gente vai ter um credenciamento de novos consórcios. Então, tem duas formas de participar desse programa. Uma é você pedindo para entrar em uma desses locos, quando houver pertinência temática, você achar que pode colaborar, e aí a gente pode fazer todo o processo de aproximação. Então, se a gente tem pessoas aí no departamento de física que têm interesse em trabalhar com a parte de inovação em saúde, tá? Então, a gente pode fazer aproximação. Até o Bruno, quem está coordenando não é o Bruno Carvalho, houve uma mudança, quem está coordenando é o Emery Lins, da UFPE. Tá? A gente pode fazer essa aproximação e dizer, olha, Emery, a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem interesse também de se agregar ao locus de inovação em saúde, tá? Ou ao locus de eletroeletrônica, ou ao locus de metalmecânica, e aí essa é uma possibilidade. Se vocês percebem que existe outro setor que não está atendido, tá? E que existe essa necessidade, aí vocês podem começar a trabalhar nesse processo de emparceiramento, e aí o Alexandre Maciel, que vem me ajudando nessa empreitada aqui, ele pode ajudar também nessa comunicação, para que a gente possa credenciar novos locos. Tá claro. É por causa que, como a gente sempre fala, né? Então, pode falar, Diego. Anderson, de qualquer maneira, eu também tenho contato direto praticamente com todos os conheço. Então, qualquer coisa a gente também pode chamar aqui para fazer uma apresentação aqui mais específica dentro deste evento também, em um futuro. Exato, que a grande questão, no fundo, assim, quando a gente fala no departamento de física, né, a gente a gente não tem aquela habilidade toda no contexto de, vamos dizer, contato com indústrias, etc. Né? Talvez a falta na formação, né, quando você faz as ciências básicas, né? Isso que às vezes a gente fica, né? A gente tem aqui o que a gente pode oferecer, mas a gente não sabe como oferecer ou como se conectar a esse mundo, né, de empresas e tal. Isso eu acho que é uma coisa que a gente sente muita falta. A gente conversa com outros professores até de outros departamentos mais aplicados, eles também sentem essa falta, né, de saber conseguir fazer essa conexão com a universidade e empresa e etc. Né? E às vezes a FACEP exige isso nos editais, né, e a gente acaba não conseguindo, não submetendo
por essa, vamos dizer, sua falta de conhecimento de como fazer isso, né? Então, aí a pergunta, né, qual a sugestão nesse sentido, né, de como buscar qual o caminho para buscar essas conexões de forma clara, né? Vocês têm alguém que a gente entra em contato, olha, a gente tem esse serviço, a gente consegue fazer isso, e vocês, né, podem nos auxiliar nesse engajamento, né? Eu acho que a questão é essa, a gente às vezes não sabe qual é o engajamento correto. Parece, não sei. Ô Anderson, eu acho que essa sua colocação é muito pertinente, tá? E o que a gente tem feito é exatamente tentar ajudar nesse processo de emparceiramento. No momento anterior, eu acho que durante muito tempo se pensou em transformar os professores pesquisadores em empreendedores, tá? E aí veja como é difícil. A gente já sabe que é difícil você ser professor, é difícil ser empreendedor, é difícil juntar com a carga de gestão da universidade, ainda que você seja, não dá para ser tudo, tá? Então, o pesquisador que está na universidade, ele tem um atributo que é muito relevante. Qual é o atributo que é muito relevante? É a massa cinzenta, é a capacidade de resolver problemas complexos, é a capacidade de olhar os problemas complexos com um detalhe maior, de poder buscar soluções mais sofisticadas. Tá? Então, a gente tem que aproveitar essa competência da melhor forma possível. Se a gente começa a colocar a pessoa para fazer, um professor que é pesquisador, que é um cientista nato, para fazer negócio, nem ele vai ter tempo de fazer ciência, e talvez ele não seja um bom negociante, vamos dizer assim. Com certeza, bem provável que não. Então, o que a gente tem tentado fazer é exatamente criar esses ambientes, certo? Onde você entra como um parceiro para fazer o que você faz de melhor, entendeu? E não precisar ficar fazendo as outras coisas. Então, a ideia de participar dos blocos é exatamente porque vão ter empresas, vão ter startups, entendeu? Vão ter instituições que, às vezes, privadas de pesquisa, que vão conduzir determinados processos, e os professores eles podem entrar, que eles fazem melhor, conseguindo equipamento para o laboratório, insumos para fazer as pesquisas, bolsa para os alunos, bolsa para os professores, e a gente conseguir aproveitar essa potencialidade. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, sabe? Não de tentar transformar o professor em um empreendedor. Eu não estou dizendo que isso não é possível, nem que isso seja errado, não. Mas é que o que a gente gostaria exatamente de pegar essa massa cinzenta que a gente tem no Estado, né, e colocar ele para fazer o que ele sabe fazer. Né? No departamento de física, eu imagino que vocês devem fazer uma série de coisas relevantes, né, em fotônica, em computação quântica, para gerar códigos, criptografia, etc. E utilizar essa possibilidade, essa competência em prol do desenvolvimento do Estado. Então, a resposta para a pergunta é bem simples. Diego, entendeu? Se vocês se interessam aqui, fazer a ponte com o Diego ou comigo para que a gente possa colocar vocês em contato com os líderes desses blocos, tá? E a gente tentar ver como é que a gente pode colaborar. E tem muita oportunidade. Esse edital da FACEP multiusuário foi um exemplo. A gente teve que se unir um monte de pessoas para escrever um projeto e tentar, né, conseguir se organizar e mostrar ainda essa questão de como servir, né, de melhor forma para as pessoas externas, né? E eu acho que eu sinto que essa é a grande dificuldade. Eu sei fazer uma coisa, mas como eu posso ajudar, né, alguém com o que eu sei? Isso é sempre aquela dúvida, e a gente acaba não conseguindo ir mais longe, né, poder prestar um serviço, né, que a gente não sabe fazer, como você falou, a gente não sabe fazer negócio, nem está interessado nisso, mas a gente quer prestar um serviço daquele que a gente sabe, que a gente tem que fazer, sabe fazer. Tem os alunos, né, que estão aí interessados e principalmente querem bolsa, né, todo mundo, né, principalmente, e a gente acaba não conseguindo fazer isso porque não tem esse, vamos dizer, a gente não sabe a quem, vamos dizer, a quem recorrer ou como recorrer da melhor forma, tá? A gente tem pensado, né, aqui, pelo menos alguns professores, né, tem tentado sair, né, vamos dizer assim, daquela bolha do departamento e tentar chegar em algum, né, sair. O que já é um grande primeiro passo. Mas sempre você vai bate, olha, não, agora eu estou meio cego porque a gente não consegue. Então, acho que se vocês aí, né, tiverem essa abertura, né, para procurar, para discutir, para dizer, olha, a gente sabe fazer isso
e com o que a gente pode ajudar com isso, seria ótimo. Né? Perfeito. Estamos à disposição, meu caro. Mais perguntas? Tem aí, pessoal. Bom, já que não temos mais perguntas, eu vou agradecer aí o professor Carmelo pela belíssima palestra. Muito obrigado pela palestra, por tudo. Diego, aí, pelo ter trazido aí o... E de qualquer maneira, eu te passei, Anderson, a apresentação que Carmelo divulgou, para que você também possa fazer a socialização com os outros professores também, e com os estudantes. Exato. Os estudantes estão aí, né? Provavelmente querem, né? Acabam ficando interessados e deslumbrar um pouco, né? Das possibilidades fora e dentro da academia, né? Eu acho que isso também é importante. Então, agradeço bastante. Muito obrigado a todos e todas. E até a próxima. Até mais. Boa tarde. Obrigado, boa noite e bom fim de semana para todos. Anderson. Tchau, tchau. Agradeço. Boa tarde. Tchau, Diego. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Tchau.